Olá, meninas! Bom dia! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, muito bem, em nome de Jesus. Hoje mais um dia do nosso devocional. Nós estamos entrando hoje no 35º dia. Dia 35 dessa jornada de 40 dias de despertamento espiritual. Que você tá aqui comigo mais de um mês, todos os dias, todas as manhãs, ou tarde, ou noite. O horário aí que você consegue ouvir os nossos vídeos. Mas o importante é perseverar. O importante é chegar até o final e nós estamos no 35º de um propósito de 40 dias. Então, faltam 5 dias apenas para a gente encerrar esse ciclo que nós iniciamos aqui juntas há um pouco mais de um mês atrás. E está sendo bênção, em nome de Jesus. Eu creio que de alguma forma você foi edificada, foi acrescentado na tua fé a respeito de todos os assuntos aqui que a gente falou. E eu creio que foi bênção, que está sendo bênção, assim como está sendo bênção para mim. Hoje, nesse 35º dia, o nosso tema é o melhor lugar, oração. O melhor lugar, oração. Você acredita que alguém poderia viver sem respirar ou sem alimentar? Você acha que alguém consegue viver sem respirar? Se você tampar sua respiração, você não consegue ficar poucos minutos se você conseguir sem respirar. Sem se alimentar, tem alguns dias que você consegue sobreviver sem se alimentar. Porém, é impossível viver sem a alimentação. Ou a vida humana seria possível sem a presença da água? Da mesma forma, a vida cristã depende da oração. Assim como a água é indispensável para a sobrevivência humana, a oração é essencial para a vida cristã. É impossível desassociar uma da outra. Então, peixe nada, certo? Cachorro late. Crente ora. Isso é algo natural na vida do cristão, é algo essencial na vida do cristão. Toda pessoa que é nova, que é convertida, toda pessoa que é nascida de novo, toda pessoa que se diz cristão, a oração tem que fazer parte dele. Precisa fazer parte da rotina diária dele. Precisa estar nele essa questão da oração. Assim como a gente precisa da água para sobreviver, assim como a gente precisa respirar para sobreviver, como a gente precisa se alimentar para sobreviver, a gente precisa também de ter uma vida de oração. Da oração ser algo presente na nossa vida. Porque se eu e você não orar, o nosso espírito ele vai se enfraquecendo cada dia mais. E a nossa carne vai ganhando força. No entanto, infelizmente, há cristãos que acreditam que pode viver sem cultivar uma vida de devocional. Olha só, todos esses 35 dias que nós estamos aqui juntas, se você conseguiu fazer todos os dias, você adquiriu uma disciplina. Quando acabar esse propósito, você vai sentir falta. Você mesmo pode fazer o seu devocional todo dia. Você mesmo pode estar tirando um período para você orar, para você meditar na palavra. Mas, infelizmente, as pessoas nem todas pensam isso. As pessoas, elas priorizam outras coisas. E deixam a oração sempre para a hora que estiver passando por uma dificuldade, uma enfermidade. Aí elas vão buscar a oração. Mas a gente não pode buscar a oração somente quando a gente está passando por um problema. Ela tem que fazer parte da nossa vida. As disciplinas espirituais são fundamentais para alimentar o espírito do discípulo de Cristo, proporcionando uma existência relevante e com propósito. Eu oro, quando eu estou orando, eu estou cultivando, né, essa disciplina na minha vida. E nós, como discípulos de Cristo, nós como os cristãos, a gente precisa ter essa relevância na nossa vida. Por quê? Para que eu e você consiga cada dia mais entender o nosso propósito, cada dia mais se alinhar no nosso propósito. Porque quando eu oro, eu alimento o meu espírito.
E eu sou um ser espiritual. O meu espírito se conecta com Deus. O meu espírito fala ao coração de Deus. O coração de Deus fala ao meu espírito. Então, se através da oração eu não estou me alimentando, como que eu vou conseguir acessar o coração de Deus? Como que o Espírito de Deus vai conseguir acessar o meu espírito? Sendo que eu não tenho me alimentado através da oração. É na oração que compreendemos que Deus é nosso Pai, que somos seus filhos e que pertencemos a uma família de irmãos. Na oração ensinada por Jesus, Pai Nosso, o Pai não é apenas meu, mas Ele é nosso. Que forte, hein, irmãos? Jesus, Ele me incluiu e incluiu você quando Ele orou, aquela primeira vez, quando Jesus orou. Ali, naquela primeira vez que Ele ensinou os discípulos a orarem, Ele já nos incluiu. Ele já disse que era Pai Nosso. Ele poderia ter falado, meu Pai que estás no céu. Não, Ele Pai Nosso que estás no céu. Então, Ele já incluiu como nosso. O pão também não é somente meu, mas é nosso. Pai Nosso que estás no céu. O pão nosso de cada dia. O pão também é nosso. Sabemos que estando orando corretamente e vivendo o que oramos entre um pai e um filho sem comunicação, como não pode haver vida espiritual sem oração. Então, Deus, Ele é o nosso Pai. Não existe relação saudável entre um pai e um filho sem comunicação. Então, Pai Nosso que está no céu, Ele é o nosso Pai, Ele está no céu. Para que o meu espírito se comunique com o espírito dele, isso só acontece através da oração. Essa é a necessidade do cristão orar, para que tenha essa comunicação com Deus. Se não tiver oração, não tem comunicação. O Senhor, Ele fala assim, através da Bíblia, mas é quando você dobra o teu joelho, quando você ora ao Senhor. É que o seu espírito está comunicando coisas ao Espírito de Deus e que o Espírito de Deus está comunicando coisas ao seu espírito. Nenhum ser humano pode viver distante de Deus, por isso a oração é essencial. E por meio dela nos aproximamos dele. O apóstolo Pedro fraquejou em um momento de sua caminhada de fé porque estava distante do Senhor. E Pedro o seguia de longe. Lucas 22, 54. Ninguém pode seguir Jesus de longe e permanecer fiel. Ninguém pode seguir Jesus indo nos cultos só de domingo. Ninguém pode dizer que segue Jesus orando só no momento que está ali entre os irmãos na igreja. Ninguém pode dizer que segue Jesus, sendo que não aplica nada que a Bíblia diz, nenhum princípio, nenhuma orientação, nada em sua vida. Como que a pessoa diz que segue Jesus, mas na vida dela não tem nada de Jesus? Não tem o caráter, não tem o espírito, não tem nada. Ela é uma pessoa quando ela tá na igreja, porque ela acha que ser de Jesus é participar da igreja, não tem nada a ver. Ser de Jesus é quando eu sigo o mandamento, eu ando na palavra, eu ando nos preceitos, eu ando no que o Espírito Santo me guia. Ter uma vida com Cristo é seguir Jesus, é quando eu deixo o Espírito Santo me guiar, Ele vai me guiar. E eu vou segui-lo. Então, não tem como seguir Jesus de longe. Dizer que, eu sou crente, mas que frutos que você tem? Que fruto que você está demonstrando? Que frutos que você está dando? Quais são os frutos que você tem na sua vida? Então, é muito sério isso. Quando seguir Jesus de longe, tem muitas pessoas que acham que ser cristão é só um rótulo. Não, ser cristão é uma transformação de vida. É uma transformação de mente. É uma transformação de caráter. É uma transformação geral na nossa vida. Eu era uma pessoa antes de conhecer Cristo. Depois que eu conheci Cristo, eu me tornei outra pessoa. E isso vai me fortalecer cada dia mais através da oração. Quando eu oro,
através da minha vontade de estar naquele lugar de comunhão com o Pai. Ali que eu vou me tornar um cristão, ali que eu vou me tornar um pequeno Cristo. Ali que eu vou me tornar um representante de Cristo. Como que você vai representar Cristo se você não sabe nada a respeito dele? Se você não sabe nada a respeito da lei dele? Isso você vai adquirir através do conhecimento da palavra, na leitura da tua Bíblia, na participação dos cultos, as instruções que são derramadas dentro da igreja, mas principalmente no lugar da intimidade, no lugar da oração. Quanto mais você se derrama diante da presença do Senhor, na intimidade, na oração, mais você vai conhecer o coração do Pai. Mais você vai conhecer o coração de Deus e mais você vai se aproximar dele. C.H. Spurgeon afirmou: os cristãos devem orar enquanto viverem, pois só quando oram vivem. Os cristãos devem orar enquanto viverem, porque só enquanto eles estiverem orando, eles estão vivendo. Então, se a gente não orar, nosso espírito ele vai enfraquecendo. E ele completou: as minhas orações não mudam a Deus, mudam a mim mesmo. Então, quanto mais eu oro, irmãos, a gente pode chegar diante de Deus e pedir coisas para o Senhor. Ele é nosso Pai. Seus filhos pedem coisa para você, então nós podemos entrar diante de Deus. Só que a minha oração, ela não vai mudar o Deus. A palavra diz que ele é imutável. Tudo que ele definiu, tudo que ele escreveu, tudo que ele projetou lá no início, antes mesmo da construção do mundo, é o que está, ele não muda, é o que ele determinou. Então, nada que eu venha falar, nada que eu venha fazer, nada que eu venha orar vai mudar Deus. Porém, esses momentos mudam a mim. Porque quanto mais eu me deparo com a presença, quanto mais eu me deparo com a palavra, mais eu vejo quão falho eu sou e quanto eu preciso me aproximar de Deus para que o caráter dele seja impresso na minha alma, na minha vida. Quanto mais eu vejo os exemplos de Jesus, quanto mais eu conheço do caráter de Jesus, mais eu preciso ver como eu sou errante, como eu sou falha e como eu preciso seguir o exemplo de Jesus. Como eu preciso seguir os passos de Jesus. Por isso que nós temos que orar. Por isso que quando você não ora, você não vive. Porque não tem transformação na sua vida. A vida de Deus não flui de você. E a gente precisa deixar a vida de Deus fluir de nós. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isso Paulo já disse, isso é uma coisa que eu e você tem que dizer e falar sempre. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque eu já morri lá no batismo. Mas hoje, com essa nova criatura, quem vive é o Cristo na minha vida. E é através da oração que eu vivo. É através da oração que eu tenho um encontro com os meus erros. Eu me arrependo, eu peço perdão para o Senhor e eu mudo. É através da oração. É através da oração que acontece isso. A oração é um instrumento poderoso. Não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. Então, quando eu oro e quando você ora, não é para que a nossa vontade seja feita lá no céu. Não. É para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Esse é o poder da oração. Então, é transformar minha vida enquanto eu estou aqui. Para que eu possa viver o melhor desta terra aqui. Para que eu consiga cumprir os propósitos do Senhor aqui. Para que eu seja transformada aqui. Porque lá nos céus nós sabemos que já vamos ser transformados. Nós vamos ter corpos glorificados. Mas é lá no céu. Só que aqui eu preciso, dia após dia, ter uma vida de oração para que eu possa ser mudada. Eu ser mudada, não Deus. Não adianta com o Senhor, eu não adianto chorar, eu não adianto espernear, eu não adianto falar palavras difíceis nem palavras bonitas. Isso não vai impressionar Deus. O que vai te impressionar Deus é você dobrando o teu joelho e pedindo para que o Senhor te transforme. Pedindo para que o Senhor ele te mude. Pedindo para que você tenha o caráter de Cristo. Isso vai tocar o coração de Deus. Isso vai deixar Deus feliz. Isso.
Forte, crianças. Crianças, oh meu Deus, forte, meninas. A oração é um instrumento poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Jesus é o maior exemplo de uma vida de oração. Ele começou, desenvolveu e encerrou sua vida terrena em oração. O impacto de sua vida em ministério público está diretamente relacionado à declaração de Lucas 5,16. Mas Jesus retirava-se para lugar solitários e orava. Jesus tinha uma vida constante de oração. O tempo todo ele estava se retirando para orar. Sempre que ele tinha que tomar uma decisão, sempre que ele ia para algum lugar, ele se retirava para orar, para buscar Deus, para buscar direção e para buscar revestimento. E quando ele voltava dos lugares, ele também ia orar para agradecer o que tinha acontecido. Antes das grandes realizações e decisões, Jesus sempre orava. Acabei de falar. Por exemplo, antes de escolher os 12 apóstolos que o acompanhavam por 3 anos, ele passou a noite inteira em oração. Olha só, quando ele foi escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite inteira orando. O que é mais sensato? Dedicar uma noite de oração para evitar equívocos em 3 anos ou simplesmente sentir a vontade do coração, comprometendo todo esse tempo? Será que hoje, eu e você, será que nós fôssemos fazer escolhas de quem estariam do nosso lado? Será que a gente, com os nossos olhos humanos, a gente saberia enxergar pessoas julgando somente pelo lado exterior dela? A gente precisa buscar Deus, porque Deus vê o interior do homem. O mais importante não é o que a gente vê. O mais importante é o interior, que só Deus vê. Deus conhece a podridão que é o coração. Ou Deus conhece o mar Pacífico que é o coração. É Deus que vê, não somos nós não sabemos. Por isso que nós temos o quê? Que evitar todo equívoco na sua vida. Vai tomar uma decisão? Vai falar com Deus antes. Vai orar antes. Para que você evite comprometer qualquer coisa que você vai fazer. Ou é uma decisão, enfim, qualquer coisa. A palavra diz que até para comer nós temos que orar. Porque a gente não sabe de onde que veio aquela comida, quem é que fez, quem que pôs a mão. Quantas comidas hoje a gente vê nos supermercados que são consagradas a Satanás? Aqui na nossa cidade mesmo, tem um supermercado grande aqui que é consagrado a todos os alimentos que tem ali dentro. Então, você tem que tomar muito cuidado, até com o que você vai comer. Você vai comprar uma coxinha na padaria, você tem que orar, porque você não sabe quem é que fez, qual era a intenção da pessoa, o que tinha dentro do coração daquela pessoa quando ela estava ali fazendo. Existe uma recompensa para aqueles que conseguem vencer as distrações e viver em comunhão com Deus. O salmista Asaf quase se perdeu tentando compreender as dinâmicas do mundo. Sua salvação foi retornar ao lugar secreto em Deus. Quando tentei entender tudo isso, foi insuportável para mim, até que entrei no santuário de Deus e compreendi os destino dos ímpios. Salmos 7:3, 16 e 17. Então, se a gente parar para julgar os nossos olhos, a gente vai enlouquecer. Mas quando a gente pergunta para o Senhor, Ele acalma o nosso coração e Ele nos fala das injustiças, dos prazeres do mundo que nos perturba. Ele vai nos falar tudo isso e Ele vai nos direcionar. Ele vai nos acalmar. Portanto, mesmo que não possamos fazer tudo, não podemos deixar de fazer o essencial. Orar, buscar sempre a presença de Jesus. A aplicação. Não permitas que a ansiedade pelas muitas coisas comprometa a essência da vida em Cristo em você. As muitas coisas jamais podem ocupar o lugar de Deus, daquele que é único, Jesus. Então não permita, irmãs, que nada roube esse lugar de você, este momento seu com Deus, esse momento de oração. Não deixe que nada tire esse momento da tua vida, pois esse é o melhor lugar que você pode se encontrar. Amém? Que você mantenha aí uma vida de oração ativa com o Espírito Santo, porque você vai ver frutos disso em nome de Jesus.